Sessão solene de instalação do Conselho Universitário, e gostaria de convidar para fazerem parte da mesa o professor Plínio Alves de Moraes, o professor José Soleão Pinotti, o professor Carlos Botti e os pró-reitores. Nós vamos dar a posse também a 3 representantes da comunidade externa que já foram indicados pela Federação das Indústrias, dos representantes empresários indicados pela Federação das Indústrias. Não temos ainda as indicações do governo do Estado, da SBT. Representantes da comunidade externa, os nomes e as pessoas que são. Está passando se terminar a assinatura, eu lerei. O prefeito José Roberto Magalhães Teixeira como titular e o professor Enildo Galvão Carneiro como suplente, secretário de Educação do município. Isso. Allen Haber e Paulo Roberto Ribeiro. Abrindo oficialmente o trabalho. Certo, magnífico. Agora apenas então o esclarecimento que eu gostaria de prestar. A data de 31 de março para uma posição nossa contra aquilo que representa o dia 31 de março. Entendam e interpretem exatamente como nós gostaríamos que fosse interpretada esta nossa atitude. Obrigado. Eu lamento a atitude da representação discente e gostaria de dizer que a reitoria marcou esta data por ser a última.
ao acadêmico. Relembrar certos fatos. 31 de março de 1964, de suprimir todo tipo de democracia e todo tipo de liberdade. Isso. E queremos muito que ela fosse esquecida, mas jamais deverá ser esquecida como exemplo ao povo brasileiro, no sentido de que isso não se repita e que essa não repetição seja fruto da consciência política de todos nós, professores, estudantes, trabalhadores, todos aqueles envolvidos no processo político nacional. O Conselho, com o seu regimento, com suas normas, para nós. E a nossa presença aqui é no sentido de garantir cada vez mais uma abertura maior do espaço democrático, tanto no sentido dos discentes, dos docentes e dos funcionários, garantindo a participação e a abertura maior no sentido de participar e discutir sobre as questões que dizem respeito à própria universidade. E é necessário, uma vez assumido esse compromisso em chapa, hoje DCE, nós, representantes discentes, representantes dos estudantes das universidades, não abriremos mão de qualquer tipo de luta que signifique a concretização da democracia na universidade, como também todos os fóruns de luta no sentido de garantir, na atual conjuntura, um mínimo de democracia nesse país, um mínimo de participação e fazer com que com esse tipo de atitude consigamos conquistar não aquele espaço que talvez para muitos seja um espaço pequeno, mas na verdade um espaço efetivo de concretização dos nossos anseios e concretização dos nossos ideais. Muito obrigado. Representando as faculdades, senhoras Jerusa Ferreira de Lima e Maria José Gatti, representando a área hospitalar, e senhores são muito próximos, embora as nossas sejam talvez concretas, deles tem que ter até o limbo da idade. O relógio deles consegue andar mais devagar do que o normal, e o relógio nosso deve ser agitado, acelerado imensamente para que nós possamos cumprir com a nossa angústia, né, de país em crescimento, de homens em crescimento, né, que desejam transformações urgentes e essenciais. Nós somos, aí a grande diferença entre a Rádio e o Campo, uma instituição com pressa. Portanto, nós sentamos uma vez por mês, 8 horas por dia, frequentemente sem café, né, para discutir o incêndio de anteontem, né, porque o de hoje também já foi aceso. Nós temos muito pouco tempo, nós temos que raciocinar com tremenda agilidade, nós temos que decidir com quase clarividência, né, quase capacidades extrasensoriais, porque nós não nos damos tempo. E isso é, infelizmente, um agravo na situação de institucionalização que não é definitivo, mas que marca um momento na história da universidade. Esse processo, como bem disse Villa-Lobos, não foi um processo que dependeu do reitor, dos seus colaboradores mais imediatos, mas ele dependeu de toda a comunidade interna da universidade, que teve o bom senso de fugir dos extremismos e de dialogar de um modo permanente, criativo, crítico, sem interromper os trabalhos da universidade e de chegar a acordos em função do objetivo maior da universidade. Esse processo tramitou por essa universidade durante todos esses anos, desde 1982 até agora, e tramitou sem perturbar a vida da universidade. E foi uma demonstração de maturidade, eu não diria de maturidade, porque a universidade é muito jovem, mas pelo menos de maioridade dessa universidade, que agora se vê completamente institucionalizada nessa fase. Acho que a universidade está de parabéns por isso, e todos nós, um pouco cada um, estamos também de parabéns. Eu queria colocar com muita clareza, e eu vi em algumas das colocações aqui sabiamente postas,
que a institucionalização é muito importante para a concretização do processo democrático na universidade. Eu acho, sem nenhuma vontade de estragar um pensamento positivo, que a democratização de forma nenhuma se esgota no processo de institucionalização da universidade. A democratização de uma universidade vai muito além disso. Ela vai além também da liberdade que se tem dentro da universidade de dizer, fazer o que se quer, ir e vir, e até cometer algumas vezes certos exageros compreensíveis. Tenho a impressão que esta casa tem consciência que a democratização da universidade deverá se estender para um processo que permita a todo cidadão ou cidadã brasileira ter acesso à universidade. E isso não ocorrerá enquanto as modificações no processo de seleção para a universidade não se concretizarem com os olhos voltados para uma real democratização de oportunidades. E isso não ocorrerá enquanto a universidade não abrir as suas portas em períodos do dia, eu diria claramente da noite, onde pessoas que trabalham possam cursar essa universidade. Nesse momento eu gostaria, em nome da universidade, prestar uma homenagem. É uma data importante, uma história da universidade desde o seu início, e que merece o reconhecimento e o apreço da universidade, não apenas em palavras, mas também em atos simbólicos e, mais do que o valor do professor Plínio Alves de Moraes e do professor José Sobrino Pinotti, em nome de todos nós. Eu gostaria de passar uma placa à dona Linda. A placa diz: na instalação do Conselho Universitário, que eleva a Universidade Estadual de Campinas à sua maioridade institucional, a Universidade expressa seu reconhecimento à senhora Linda Rocha Camargo pelo dedicado trabalho à frente da Secretaria-Geral desde sua criação. Meu caro professor José Sobrino Pinotti, ex-reitor da universidade e atual secretário de Estado da Saúde, meu caro professor Plínio Alves de Moraes, ex-reitor desta universidade, meu caro coordenador-geral e proreitores, senhores conselheiros. É um momento de grande emoção para todos nós a instalação do Conselho Universitário da Unicamp. Os oradores que me antecederam ressaltaram justamente o